Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Nesse vídeo nós viemos continuar a série sobre as virtudes e neste nós vamos falar sobre a mãe de todas as virtudes, que é a humildade. Se você ainda não viu o nosso vídeo de introdução, pode clicar aqui nos cards, não sei se está aqui ou aqui desse lado. E hoje nós vamos falar da primeira virtude, que é a virtude da humildade. A humildade é o entendimento da própria excelência. Por isso que Santa Teresa d'Ávila diz que humilde é aquele que caminha na verdade, porque é aquela pessoa que tem a compreensão de quem ele é. Então é reconhecer a si mesmo, é um autoconhecimento. Você vê Exato. Você mesmo como você é. É humus, terra, se humilhar. E o oposto da humildade é o vício da soberba. Que é a mãe dos vícios, ou o pai dos vícios. Como queira. Exatamente. Então nós precisamos conhecer não só as virtudes, mas também os vícios. Como nos outros vídeos, nos próximos vídeos nós vamos falar da virtude e do seu vício oposto. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, para a história, do cristianismo, a história da humanidade, nós vemos presente o vício da soberba e a virtude da humildade. Nós vemos a soberba com o pecado original e nós vemos a humildade com o surgimento da nova aliança. Quando Maria, Nossa Senhora... No Magnificat, ela fala que Deus, com a sua mão direita, rebaixa os soberbos e com sua mão esquerda levanta os humildes. Então, quando Nossa Senhora fala, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ela está se humilhando. Isso é a humildade também, é se humilhar. E nós vemos isso muito em Nossa Senhora e principalmente em Nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu toda a paixão, que se humilhou. Ele não só foi humilhado, mas sobretudo ele se humilhou porque ele escolheu sofrer essa paixão. Nós temos exemplos concretos para isso. E além disso, no seu corpo místico, que são os santos. Todas as histórias de santos, todas começam com a humildade, com o reconhecimento. Independente se o santo tem uma virtude, seja inclinado a uma determinada virtude, nós conhecemos ele por essa virtude específica, todos eles têm que ser humildes. Precisam ter a humildade. Porque, como mãe das virtudes, se ele não tem humildade, todo o edifício que ele tem de virtudes é falso. Assim como fala São Paulo. A humildade, tudo sem humildade não funciona. É falso, é um edifício falso. Então por isso que ela é a mãe de todas as virtudes. Porque para ter qualquer virtude, nós precisamos da humildade. E por que isso? Bom, imagine uma escada. Embaixo da escada, lá no começo, no início da escada, está o homem. E no topo está Deus. O homem quer chegar até Deus. Só que, sozinho, ele não tem força para subir essa escada e chegar até Deus. Então ele precisa da graça de Deus. E Deus dá a sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então quer dizer que para subir essa escada, e nós vamos subindo ela ao longo da nossa vida, quando nós vamos praticando essas virtudes, nós precisamos da graça de Deus. Então por isso que a humildade é o princípio, é como o princípio dessa vida virtuosa. Exatamente. O homem já nasce com algo chamado graça suficiente, ou seja, que é o suficiente para que nós reconheçamos quem nós somos, ou seja, a graça suficiente para que nós nos humilhemos. E a partir deste processo de reconhecimento e a busca do sacramento da confissão, que é exatamente esse processo, nós adquirimos a graça santificante. Certo? Eu vou repetir isso nos outros vídeos para que fique bem fixo na cabeça. Nós, até os ateus, hereges, todos temos a graça suficiente. Só que pelo próprio nome, ela está dizendo, ela é o suficiente para um ato apenas. Um ato de humildade. O ato de humildade, reconhecer quem você é. E isso nós podemos iniciar na confissão. No processo da confissão, que nós devemos reconhecer as nossas misérias, reconhecer quem nós somos de verdade e não a imagem que nós criamos. Então a confissão, o sacramento da confissão, ela é o ápice da humildade, porque você tem que se humilhar realmente. Tanto que se você não tem a humildade,
se torna praticamente inválido este sacramento, né? Se você não se arrepende dos seus pecados, você não pode receber este sacramento, não há absolvição. E é algo bem interessante que muitos falam assim, mas se eu me confesso a Deus, por que eu preciso de um padre? Meu caro, você se confessa a Deus? Se é tão difícil se confessar com um sacerdote, você tem certeza que você consegue se confessar a Deus? Porque a confissão vem com um ato de vergonha, você fica envergonhado do que você faz. E muitos, por um ato de soberba, falam, eu confesso a Deus, mas não confesso a um sacerdote. Para que isso? Isso é um ato de soberba, que aparentemente é um ato virtuoso, porque eu estou confessando a Deus. Isso é uma falsa virtude. Não é porque ela é oposto a uma determinada virtude, ou oposto a um vício que ela é uma virtude. Pode ser um vício oposto a outro vício. Esse é um ato egocêntrico, egoísta, além de soberbo, de não querer se confessar com um sacerdote. Quando acontece esse processo, substancialmente, a confissão foi válida desde que aconteçam os seguintes processos, que você já pode ver nesse vídeo aqui que a gente fez sobre a confissão, certo? Que está nos cards, a gente não vai explicar aqui. E quando acontece, você é perdoado, como a gente já falou no outro vídeo, tem algo que acontece por acidente, que é se reconhecer como imago Dei, ou seja, na imagem de Deus. Deus é como um espelho que você se vê nesse espelho. Você se reconhece, olha, eu sou essa miséria, eu sou esse ser humano de fato, e não a imagem que eu criei. Muitos criam uma imagem, né? Pode acontecer de uma tentação de muitos de nós que somos youtubers e influencers, etc., de criar uma imagem, de criar um certo perfeccionismo falso. Não é assim. Por exemplo, as pessoas não nos conhecem diariamente, não sabem das mazelas que é, entendeu? Às vezes pode acontecer de ter mas essa imagem é um ídolo. Essa imagem você criou. Às vezes não para os outros o problema, para você mesmo. Você acredita que aquela imagem que você inventou é você. E por que ele se opõe à humildade? Porque você, de forma soberba, acredita que aquele ali é você. E ele não é de fato. Porque a humildade é caminhar na verdade. E você não está na verdade. Não está vendo o seu verdadeiro eu. Exatamente. E citando um autor um pouco mais mundano, se a gente pode dizer assim, até o Peterson, J.B. Peterson, fala que uma das suas regras é fale a verdade ou ao menos seja sincero no que você está dizendo. E exatamente esse processo de quebrar essas imagens que você cria. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser sensual, eu tenho que parecer rico, eu tenho que parecer que sei algum conteúdo. Quer ver uma coisa? Experimenta dizer não sei por uma obviedade de alguém. É muito difícil a gente ver esse fenômeno hoje em dia, né? Porque as pessoas querem saber de tudo. Parece que você é obrigado a opinar sobre tudo. Porque dizer não sei... Como que você não sabe? Você tem que saber. Como é que você não sabe isso aí? Você tem que saber. Ou seja, esse processo de você dizer assim, olha, eu não sei. Tem dois caminhos. Você pode continuar burro não sabendo, ou você pode dizer assim, não sei, tem como me explicar? Esse processo é o processo da humildade. Por isso que está na verdade. Simples, é muito mais simples, resolve tantos problemas. Só dizer não sei. Não tem problema dizer não sei. O não sei é o passo inicial da humildade. Por isso que Sócrates vai falar aquilo. Só sei que nada sei. Por isso que a humildade não é só estar na verdade, mas é caminhar para a verdade. Exato. E é por isso que a virtude da humildade, ela está relacionada com a fé, que é o próximo vídeo. Ela está relacionada com todas as virtudes, mas com a fé, sim, principalmente, porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós nos conhecemos, vemos a nossa miséria. Mas, ao mesmo tempo, para conhecer Deus, nós precisamos ser humildes. Então, é como um ciclo. Tudo está bem fechado dentro das virtudes, está tudo bem organizado, porque nós precisamos procurá-lo para nos procurar, para nos conhecermos. Porque quando Jesus fala, eu te conheço desde antes, ou seja, Jesus nos conhece antes de nós mesmos. Então é quando nós vamos até Ele que nós nos conhecemos, não quando nós vamos até nós mesmos, entendeu? E é por isso que quando a gente vai se preparar para fazer uma confissão, a gente não pode depender só do nosso exame de consciência. A gente tem que pedir ao Espírito Santo que ilumine nossa alma para que a gente possa ver verdadeiramente o estado em que ela está. Né? Então a gente não vai conseguir fazer um exame de consciência fiel se nós não pedirmos a Deus que nos ilumine para tal. Exatamente. E por isso que eu, sinceramente falando aqui para vocês, que eu tenho um grande problema com o protestantismo. Porque ele gera como é que eu posso...
ele gera um pouco dessa arrogância, dessa soberba, dessa falsa humildade. Porque a pergunta que todo protestante tem que fazer é se eu interpretei direito isso aqui, eu sei exatamente que essas palavras são essas. Como é que eu tenho certeza disso? Pelo Espírito Santo. Como é que eu tenho certeza que o Espírito Santo está em mim? Eu estou em estado de graça para que ele esteja em mim? Eles nem acreditam em estado de graça. Pois é, aí é um problema, é um edifício, parece sabe, a Babilônia, a Torre de Babel, que você vai construindo ela para alcançar Deus, você nunca chega, sabe? Parece muito protestantismo. Então, a primeira coisa é a gente se humilhar e reconhecer quem nós somos, reconhecer que nós não sabemos. Então, até um pagão consegue fazer isso, que foi Sócrates, então não há desculpa, tem que ser católico para fazer isso. Não, isso é uma virtude que todos podemos ter, só que exige um certo esforço de nossa parte e também um fluxo da graça por meio do Espírito Santo. E aí alguém pode perguntar, ok, Beatriz e Jonathan, mas como eu faço para cultivar essa humildade em mim? Como eu faço para ser mais humilde, para ter mais humildade? Em primeiro lugar, como em todas as virtudes, peça essa virtude a Deus. Peça a Deus a humildade. E procure fazer pequenos atos de humildade durante o seu dia a dia. Por exemplo, procure estar sempre em último lugar e não em primeiro. Não procure sempre se aparecer, mostrar-se aos outros, buscar elogios. Não. Busque se esconder, porque essa é a verdadeira humildade. E nós vemos isso claramente na vida dos santos. Eles não queriam ser vistos. Eles não queriam ser vistos. Por exemplo, um exemplo muito claro é São Padre Pio. Agora eu estou lendo a obra dele. E ele teve os estigmas, né, nas mãos, nos pés, os estigmas de Nosso Senhor. E ele não queria que ninguém visse aqueles estigmas. Por isso que ele usava aquelas luvas. Ele queria sofrer, ele queria ser uma vítima, mas ele queria ser escondido. E todos os santos eles queriam sofrer, mas escondidos. Eles queriam ser perfeitos, mas escondidos, não para que o mundo visse. É claro que isso é benéfico, né, que o mundo veja esses santos. Certo testemunho, né? Mas eles queriam se esconder, queriam amar a Deus no silêncio. E essa é a humildade. Exatamente. E uma dica, assim, quando vocês estiverem numa discussão, não só entre seus colegas, amigos, mas entre seus familiares, é que você não precisa dar resposta imediata para aquela discussão. Porque às vezes a discussão leva a soberba. Eu tenho que estar certo, eu tenho que vencer aquele debate. E é difícil ter humildade nessa hora, né? Porque você quer vencer o debate, você quer vencer a argumentação. Você quer ter a última palavra. Por isso que eu tenho problemas com a apologética. Apesar dela ser benéfica, você sempre tem que estar, discurso atrás de discurso, palavra atrás de palavra, para que você vença. Não para que você procure a verdade através da humildade. Porque você tem que reconhecer onde você errou, o que você acertou. Tá? Muitos vídeos eu vejo que eu erro e, eu tenho que mudar esse pensamento, porque eu tenho que reconhecer os meus erros. E para reconhecer você tem que ser humilde. Tem que dizer o quê? Não sei. E é difícil. Você tem essa dificuldade, eu tenho, todos nós temos, porque somos soberbos. Você é soberbo, eu sou soberbo, e a dificuldade de falar não sei é por quê? Porque a gente não está procurando a Deus, a gente não é humilde. E um outro exercício que nós podemos fazer é aceitar que a nossa vontade seja contrariada. É verdade. Sempre nas pequenas coisas, porque vai acontecer muitas coisas no seu dia a dia que você vai odiar. Você vai pensar, por quê? Por que isso está acontecendo? Está dando tudo errado hoje. Aceite isso, aceite esse sofrimento e sem murmuração. E também seja obediente a seus superiores. Obedeça aos seus pais, obedeça ao seu chefe, obedeça a quem é superior a você, principalmente a Deus. E obedeça sem murmuração. Isso vai fazer com que você seja cada vez mais humilde. Esse é um exercício muito benéfico. Quer ver uma coisa? Despertou o horário do celular para acordar. Acorde no horário que desperte. Levante, vai doer, mas vai. Você sabe, é difícil. É muito difícil. Porque a vontade não está educada. Como a Beta já falou num vídeo aqui, tá nos cards, tá voando aqui os cards. Educação da vontade é isso. Você precisa fazer. A sua vontade tem que ser contrariada para que você possa adestrar a vontade, como você educá-la de fato. Tá? Então é necessário que você se contrarie, porque um animal não é contrariar, ele não se contraria. Um animal não se contraria. Um animal não vai tomar um remédio, mesmo sendo ruim, não vai tomar o remédio. Ruim o gosto, né? Seja benéfico para ele, não vai tomar, certo? Ele não vai deixar de comer por causa dos outros filhotes ali, ele não vai fazer isso. Agora, nós podemos nos contrariar, porque nós temos uma alma espiritual, então, onde ela tem vontade. A alma tem uma potência chamada vontade, então nós podemos nos contrariar, os animais não. Então, a gente tem que voltar a essa tendência que nós temos de procurar a verdade através do intelecto
conduzido pela vontade. E também medite sempre, né, nos mandamentos de Deus. Perceba que você é o miserável e você precisa obedecer esses mandamentos. Coloque-se no seu lugar. Deus é o seu criador, você é criatura. Então medite nisso dia e noite. Medite isso sempre para que você também vá alimentando esta humildade. E como recomendação de leitura, eu quero recomendar esse pequeno livrinho aqui, muito legal, que se chama Os Graus da Humildade e da Soberba, de São Bernardo Claraval. Esse pequeno livrinho veio num kit da minha Biblioteca Católica, do livro de São Bento. Não sei se existem outras edições, mas é um ótimo livrinho que fala sobre os graus da humildade. Então é bem legal para entender mais sobre a humildade e o seu oposto, que é o vício da soberba. Então é isso, eu acho, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido. E também acesse aqui embaixo, na descrição do vídeo, o mapa conceitual que nós criamos para vocês entenderem um pouco mais sobre as virtudes. Lá colocamos a humildade como a mãe das virtudes. E é isso, pessoal. Muito obrigado se inscreva aqui embaixo. pela presença de vocês aqui, visualizando. Deixe seu comentário, compartilhe, tá? Favorite o vídeo e nos siga nas redes sociais, da Beatriz no meu e no Veritas Perpétua. E não deixe de escutar também nosso podcast. Se você quer nos ajudar também, clique aqui no link do Apoia-se. Nós temos uma meta aqui de comprar uma luminária, então, por favor, deixe o seu valor, o possível que você tiver, nos auxiliará muito. Se não conseguir uma doação, reze por nós. A luminária seria muito bom, porque teria muitos vídeos no canal, gente. Porque olha, mais vídeos, se tiver luminária. Do sol é difícil. Até o próximo vídeo. Salve Maria.